Oi pessoal, mais um vídeo de monitoria começando por aqui. E o assunto de hoje é fontes do direito internacional público. E antes de começar, eu quero ressaltar a importância dessa matéria para a nossa disciplina. Fontes, além de não só cair nas provas da disciplina, é um conteúdo que acaba por complicar a cabeça, né, do estudante por ter muito detalhe, muito nome. E aqui na monitoria a gente está para poder tentar facilitar esse entendimento dessa matéria, desse conteúdo que é tão importante. Beleza? Então, para começar, fontes do direito internacional público. Até agora a gente já viu o que é o direito internacional público, a distinção, né, direito interno, internacional, sociedade internacional, comunidade internacional e os sujeitos. E agora a gente vai entender a classificação, né, das fontes em que esses sujeitos eles se debruçam sobre elas, eles buscam essas fontes. Então a gente vai entender hoje as fontes do direito internacional público. Primeiro, conceituando elas, é claro. Então, de forma conceitual, fontes do direito internacional público são os instrumentos jurídicos que determinam as normas jurídicas internacionais, através de processos de elaboração objetivos e subjetivos, isso devido à peculiaridade da ciência do direito internacional. Ou seja, em outras palavras, fontes do direito internacional público são aquelas que são estabelecidas, né, a fim de criar, de elaborar as normas jurídicas internacionais. O professor João Paulo costuma dizer que quando a gente começa a entender o significado das palavras, a gente começa a desvendar o direito. Então a gente precisa entender qual é o significado da palavra fonte. Fonte de onde se inicia, né, de onde se constrói, se começa. E toda norma internacional, ela parte de um pressuposto, ela parte de um início. E as fontes do direito internacional são as que são estabelecidas para o início dessa norma internacional. Beleza? E aí a gente precisa ver quanto à formação dessas fontes. Quanto à formação da fonte, a gente pode dizer que elas podem ser materiais e formais. As fontes materiais são aquelas em que há uma necessidade da criação da norma. Há um porquê daquela norma ter sido criada. E aí a gente pode dizer que a própria Segunda Guerra Mundial foi um motivo determinante para a criação da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Foi necessário esse acontecimento, né? Foi por conta desse acontecimento em que se elaborou essa norma. Então, parte de um pressuposto de necessidade. E aí tem toda uma ideia sociológica, antropológica, que permeia essa norma e essa fonte também. Então, a fonte material, né, quanto à formação da fonte material, ela se dá por uma questão de necessidade da elaboração dessa norma. E a formal, né, a fonte formal, ela diz sobre método, o método de elaboração, de como se dá essa norma, o método técnico, qual o procedimento que é utilizado, e a gente pode colocar como exemplo as próprias convenções, os próprios tratados internacionais. Beleza? Então, a gente tem, quanto à formação, material e formal. Material, há uma necessidade dessa norma viger naquele momento, por conta de um acontecimento, por conta de uma necessidade. E a formal diz da formalidade da elaboração dessa norma. Beleza? E aí a gente parte para um assunto muito importante, que é a classificação das fontes. A classificação das fontes, elas podem ser principais e auxiliares. E aí a gente vai dizer que as fontes principais são aquelas em que o direito é determinado. O direito a ser aplicado naquela relação, ele é determinado. Então, as fontes principais, o próprio nome já diz, são aquelas que vão primeiro, são aquelas que são buscadas no primeiro momento. E aí a gente pode ter os próprios costumes internacionais e os tratados internacionais. E mais pra frente a gente vai ver cada uma delas, tá bom? E aí as fontes auxiliares, e também pode ser chamada de acessórias, são aquelas que servem para clarificar, para interpretar uma situação. Quando se há uma dúvida, quando há uma certa incontingência de normas internacionais, as fontes auxiliares, elas estão ali
para poder elucidar, para poder clarificar, e a gente pode colocar a própria doutrina internacional, a própria jurisprudência internacional e algumas normas soft law que a gente vai ver mais para frente, beleza? Então a gente tem fontes auxiliares e fontes principais. A doutrina ainda fala também sobre fontes convencionais e fontes não convencionais. As fontes convencionais são aquelas que resultam de um acordo de vontade das partes. Né? O próprio tratado internacional é um exemplo de uma fonte convencional. Né? Através de uma relação, criou-se ali uma fonte que regula essa determinada relação. E é interessante dizer que isso só acontece com os sujeitos, né, que a gente acabou de ver, que exercem a capacidade internacional plena. Beleza, pessoal? É importante a gente lembrar disso. E a gente tem as fontes não convencionais, que elas surgem da necessidade da realidade, né, social internacional. Então, conforme há essa evolução, há essa necessidade de mutação, surgem essas fontes não convencionais. E a gente pode colocar os próprios costumes, né, costumes internacionais que são um exemplo dessa fonte não convencional. Partindo dessa classificação, então, a gente chega aos tipos de fontes. Os tipos de fontes que são as próprias fontes, o importante desse conteúdo. Até então a gente viu a formação, como se classificam, e agora a gente vai ver quais são os tipos de fontes do direito internacional. Beleza? E aí a gente pode falar, no primeiro momento, que o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça traz um rol de fontes do direito internacional público. É importante vocês darem uma observada nele, darem uma estudada. Vou colocar aqui um quadro. Beleza? Se vocês quiserem, vocês podem printar aí, podem anotar. E aí é interessante dizer que esse rol não é taxativo, tá, galera? E aí, de forma mais didática, a própria apostila do professor João traz essa divisão entre as fontes. A gente pode falar primeiro os tipos de fontes principais, beleza? A gente vai colocar aqui, para não ficar muito bagunçado, a gente vai colocar aqui a divisão, para vocês conseguirem anotar, estudar e conseguir entender e clarificar melhor a matéria, né, para vocês, beleza? E a gente tem os tipos de fonte principais. Quais são as fontes principais? Primeiro a gente pode dizer, talvez não, a mais importante, né, a que é mais comumente utilizada nas relações internacionais, são os tratados internacionais. E aí não é só por conta de uma segurança, não é por conta de uma estabilidade que ele é comumente utilizado. Também se trata de uma questão de representatividade e de autenticidade, beleza? E aí o que são os tratados internacionais? Conceito: são acordos escritos realizados entre os sujeitos do direito internacional público com capacidade internacional plena, tendo o objetivo de regulamentar o tratamento de temas de interesses comuns. Conseguiram observar que a gente já está falando aqui de coisas que a gente já viu em outros momentos, né? São sujeitos que têm capacidade internacional plena. E partindo de tratados internacionais, a gente vai agora para costumes internacionais, que é uma outra fonte principal do direito internacional público. Christian, costume internacional, eu não consigo entender muito bem isso. É que qualquer pessoa faz, vira um costume, isso vira uma regra. Não é exatamente isso. Existem dois elementos que fundamentam, que caracterizam os costumes internacionais. São eles: a prática generalizada de atos. Ou seja, esse costume, esse ato, essa prática, ela tem que vir com uma certa frequência. Não de ontem, não de um mês atrás, mas de gerações. Né? Vem de décadas. Não se tem como falar um período certo, mas as pessoas entendem aquilo como costume comum daquela sociedade. Esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento, muito importante, é a aceitação pela sociedade como uma norma jurídica. Ou seja,
Há aqui um elemento psicológico, ele é subjetivo, ou seja, a própria sociedade ela atribui a essa prática uma regra, né, uma regra dotada de consequências. A gente sabe que cada prática ela tem uma consequência. E quando a gente atribui uma força normativa a essa prática, ela tem os efeitos, até mesmo de uma sanção. Então a própria sociedade ela atribui a força normativa a essa prática. Então os costumes eles estão ligados a esses dois elementos. A prática generalizada de atos e a aceitação pela sociedade como uma norma jurídica. Beleza? E aí a gente tem a terceira fonte principal, que são os princípios gerais do direito. São regras, e embora não estejam escritas, não estejam apresentadas numa carta, são regras principiológicas que informam e dão norte, dão uma orientação, né, para o direito. Então, há uma base, uma criação, né, para a integração de normas jurídicas que são respaldadas pelo ideal de justiça. Fontes, né, quando a gente não tem as fontes principais ali, os princípios gerais de direito podem nortear essa relação jurídica. Beleza? Vimos as fontes principais, partimos agora para as fontes auxiliares. Já digo que são duas as fontes: jurisprudência internacional e doutrina internacional. A jurisprudência internacional, ele, através de decisões reiteradas, constantes, né, no mesmo sentido, em questões, em casos semelhantes, cria uma jurisprudência, cria um entendimento pacificado sobre aquela matéria, né, de âmbito internacional, lógico. E aí, esse entendimento, ele configura como uma fonte do direito internacional público. E aí a gente tem também a doutrina internacional. E a doutrina internacional da mesma forma que a jurisprudência, ela é um conjunto de estudos, de ensinamentos sobre determinado assunto de matéria internacional. E esse estudo, esse conjunto de ensinamentos, eles se configuram como uma fonte auxiliar no direito internacional público. Beleza? E aí passamos a ver fontes complementares do direito internacional público. E para vocês não confundirem, aqui não é a mesma coisa que fontes auxiliares, tá, galera? As fontes complementares, elas não têm como objetivo auxiliar a elaboração, o entendimento de uma norma jurídica. Aqui ela surge ou pela falta de uma norma, ou pela ineficácia de uma norma, né, da aplicabilidade, a falta eficaz dessa aplicação dessa norma. E aí a gente tem duas fontes complementares. A gente tem a analogia, né, no caso de não existir uma norma internacional. Para aquele caso concreto, busca-se uma norma que foi aplicada num caso parecido, uma situação de fato que tenha acontecido, e aí, por analogia, a gente busca esse entendimento para aquele conflito internacional, e a gente tem a analogia, beleza? E a equidade. A equidade também é uma fonte de direito internacional público. Então, de forma equânime, né, utiliza-se a fonte da equidade para dar um equilíbrio naquela relação, um equilíbrio naquele conflito, e a fonte complementar da equidade, ela existe, ela se faz para exatamente poder resolver esse conflito. Tá bom, galera? E aí, por fim, a gente tem as fontes autônomas, e começando com os atos unilaterais dos Estados. De forma muito tranquila, a gente pode colocar como exemplo a política de visto. E temos ainda as resoluções das organizações internacionais. A gente vivencia isso muito, principalmente na pandemia, as recomendações da OMS, né, as Nações Unidas em diversos setores de direitos humanos, garantias fundamentais. A gente costuma ver muito isso, principalmente dentro de um cenário de direito internacional público. Essas recomendações, elas são decisões que se materializam em atos. E esses atos, eles atingem, né, esse sujeito de direito internacional público. Temos ainda a fonte autônoma jus cogens. A gente acaba ouvindo muito por aí como norma jus cogens.
E são normas, né, de um plano de direito internacional que acaba por obrigar os Estados, né, vincular os Estados mediante a natureza da sua matéria, a natureza da importância da sua matéria. Ela tem um caráter geral, ela atinge todos os Estados. E a gente pode colocar como exemplo os direitos humanos, o meio ambiente. Essa fonte jus cogens, ela acaba por vincular os Estados, mediante a importância do seu conteúdo, a importância da matéria que ela está querendo resguardar. E por último, nós temos a Soft Law, fonte autônoma Soft Law. E basicamente eu digo para vocês que elas refletem o dinamismo de elaboração de norma. Então, é importante dizer que a elaboração da Soft Law ela se dá de forma rápida e flexível. E a obrigatoriedade dela é limitada e inexistente. E essas são as fontes do direito internacional público. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Caso surjam dúvidas, podem entrar em contato comigo. Será um prazer poder ajudá-los aí. Beleza? Bons estudos e até a próxima.